Olá, bom dia! Seguindo o nosso cronograma de oração, hoje nós estamos no 27º dia. Amém? 27º dia, quase encerrando a terceira fase, onde nós meditamos na palavra de Deus para entender o que temos que aprender com as provações, para que também estejamos preparados para vencer batalhas futuras, enfrentar esta e estarmos cada dia mais fortes. Amém? Então, hoje, o que Deus nos fala, como eu já falei, oração é diálogo. Por isso que primeiro a gente medita rapidamente na palavra, depois a gente ora. Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Amém? Hoje o versículo tema está em Romanos 11:22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Hoje nós ouvimos muito falar do amor de Deus. Nós já falamos aqui sobre o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é uma verdade bíblica. Deus entregou o seu Filho para que nós, os que creiamos, tenhamos vida e vida eterna. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que Deus é bondade, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas Ele também é Deus juiz. Ele também é Deus severo. Um dia Ele vai voltar para julgar o mundo e nada do que foi feito de errado vai ficar por isso. Deus é Deus severo, Ele trouxe uma solução que é Jesus Cristo, absurdamente grande para os nossos pecados, uma solução incomparável para os nossos pecados. Mas Ele não vai pôr panos quentes para ninguém. O Evangelho de Deus não é o Evangelho de pôr panos quentes. Esse não é o Evangelho da cruz de Cristo. Jesus Cristo não pôs panos quentes em ninguém. Nem em Judas, nem em Pedro, nem no jovem rico, nem em ninguém. Muito menos nos fariseus. Ele trouxe a salvação, Ele entregou a própria vida na cruz do Calvário, mas Ele nunca pôs panos quentes em ninguém, nem para ninguém. Então nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Amém? A bondade de Deus com o quê? Com aqueles que se arrependem. A bondade de Deus é para quem? Para aqueles que se arrependem da vida de pecado e passam a viver uma vida de santidade. Deus é misericordioso o suficiente para lhes perdoar e jogar no mar do esquecimento todo o pecado. Mas com aqueles que são rebeldes, impertinentes e não obedecem à palavra do Senhor, existe a severidade dele. Ele não vai ser igualmente bom com aqueles que se arrependem e com aqueles que são rebeldes. A bondade de Deus é para aqueles que se arrependem, não para aqueles que são rebeldes. Amém? A bondade de Deus é para aqueles que largam o pecado, não para aqueles que querem trazer o pecado para dentro da igreja. A bondade de Deus é para aqueles que buscam entender a palavra de Deus e cumpri-la integralmente, não para aqueles que relativizam o Evangelho, para tentar moldar ele aos próprios costumes errados. Amém? A gente olha para a palavra de Deus como espelho e se espelha nela. De forma alguma poderemos nós tentar encaixar a palavra de Deus nos nossos costumes errados. Não. Pelo contrário, nós devemos pôr a nossa vida diante da palavra de Deus e moldar o nosso comportamento e pensamento à santa palavra de Deus. Não devemos de forma alguma pensar que podemos conjecturar o Evangelho a ponto de moldar ele nos nossos próprios pensamentos e desejos. Nós não podemos pensar que podemos conjecturar o Evangelho a ponto de moldar ele ao que queremos ou ao que achamos. Para esses cabe a severidade de Deus e não a bondade. Amém? Os rebeldes, os que rejeitam a palavra de Deus, os que não querem a vida em santidade, os que querem moldar a palavra de Deus aos seus próprios maus costumes, a estes tem a severidade de Deus. Para estes cabe a severidade de Deus. Então não é porque Deus é perdoador, não é porque Deus é amoroso, que nós devemos esquecer que Ele também é severo. Amém?
Para com quem se arrepende existe a bondade e o amor de Deus. Para com os rebeldes, a severidade e o juízo. Então nós não podemos achar que o amor de Deus é irrestrito. Ele é ágape, ele nos ama independente de qual pecado tenhamos cometido, contanto que nos arrependamos. Né? Alguns evangelhos, alguns pregadores e algumas igrejas, parece que eles pregam amor irrestrito e perdão irrestrito de Deus e esquecem que a condição para isso é o arrependimento. Parece que a pessoa pode viver na vida de pecado e ter o amor de Deus e ter o perdão de Deus. Não, a pessoa precisa se arrepender e lutar contra o pecado para ter acesso ao amor e perdão de Deus. Isso é o evangelho da cruz de Cristo. Não é um evangelho que prega um amor indolente. Não. Devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. O perdão e o amor de Deus é para aqueles que se arrependem. Nessa própria passagem você pode ler, onde que ele fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Ele fala que a bondade de Deus é para aqueles israelitas ou não israelitas que acreditaram em Jesus Cristo. Está bem? Que acreditaram em Jesus Cristo e foram perdoados. E ele também repreende aqueles israelitas e diz que não creram em Jesus Cristo e que não aceitaram Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo está fazendo em Romanos aqui. Amém? Porque é Jesus Cristo em quem nós devemos pôr a nossa fé. Amém? É em Jesus Cristo em que nós devemos pôr o nosso alicerce. É em Jesus Cristo em quem nós devemos pôr a nossa... É Ele que nos salva. É Ele que permite que todos aqueles heróis da fé que são de Israel e que encontramos na Bíblia obtenham a salvação. Não, Abraão não se salvaria por ser o pai da fé. Não, Davi não se salvaria pela fé que derrotou um gigante. Não, Débora não se salvaria por ser uma profetisa que livrou Israel e julgou Israel. Não, nenhum dos heróis da fé se salvaria pelas qualidades que tem. Assim como eu mesma não me salvo pelas qualidades e ninguém se salva pelas próprias qualidades. Nenhum deles seria capaz de se salvar. Nenhum. Eles se salvaram mediante Jesus Cristo. Eles só conseguiram ter o perdão de Deus mediante Jesus Cristo. Nenhum deles, nenhum de nós é capaz de se salvar por si mesmo. Todos nós precisamos de Jesus para salvar a nossa alma. É Ele quem venceu o pecado. Abraão é o pai da fé, mas não venceu o pecado. Davi derrotou um gigante, mas não venceu o pecado. Quem venceu o pecado, o jugo do pecado, foi Jesus Cristo. Quem nos trouxe a libertação do pecado foi Jesus Cristo. Amém? Então é nele que devemos pôr a nossa fé. Então aqueles que põem a fé em Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados e procuram viver uma vida conforme a vontade de Deus, são considerados os arrependidos. Para eles a bondade de Deus. Aqueles que ouvem o Evangelho da Cruz de Cristo, não aceitam o Evangelho da Cruz de Cristo, são considerados rebeldes. Aqueles que ouvem o Evangelho da Cruz de Cristo, fingem aceitar o Evangelho da Cruz de Cristo e tentam moldar ele aos próprios pecados, são considerados rebeldes. Para os rebeldes, a severidade. Para os arrependidos, a bondade. Amém? Então devemos considerar a bondade e a severidade de Deus e venhamos a buscar o sincero arrependimento. E não achar que a solução miraculosa de Deus para os nossos pecados é motivo para indulgência, é motivo para oba-oba, me desculpe o tom, né? Não, não é. Não é. Tá? Não é. A solução miraculosa de Jesus Cristo não é para isso. Não significa isso. Nunca significou. Nós devemos considerar a bondade, sim, de Deus. Deus é bondoso, absurdamente bondoso. O perdão dele é uma coisa espetacularmente maravilhosa. Mas ele também é um Deus severo. Ele não vai pôr panos quentes para ninguém. Todo mundo precisa dar conta das suas obras. Amém? Então vamos orar a Deus e pedir para que Ele nos
Nos dê um coração arrependido, que nós venhamos achar lugar de arrependimento. Porque Judas não foi capaz de achar lugar de arrependimento, mas Pedro, que negou Jesus, foi capaz de achar lugar de arrependimento. Então que nós viemos a orar para que nós venhamos achar lugar de arrependimento, amém? Para a glória de Deus. Para que possamos experimentar a bondade de Deus e não a sua severidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, diante de Ti nós estamos para Te confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Clamar pelo Teu sangue, Jesus Cristo. Clamar pelo Teu perdão. Espírito Santo de Deus, nós precisamos Te pedir perdão pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Espírito Santo de Deus, nós precisamos Te pedir misericórdia, Pai. Nós somos pecadores, mas o Teu sangue nos lavou e nos tornou puros diante de Ti. Nós precisamos Te pedir misericórdia, Pai. Porque se não fosse o Teu sangue, Jesus Cristo, jamais obteríamos salvação. Se não fosse Teu sangue, Jesus Cristo, jamais obteríamos redenção. Se não fosse Teu sangue, Jesus Cristo, jamais poderíamos entrar desimpedidamente diante ao trono da graça em oração e súplicas e sermos por Jesus Cristo ouvidos. Oh Pai Santo, Deus amado, vem nos encher com a Tua graça, vem nos encher com a Tua misericórdia, vem nos encher com o Teu perdão. Espírito Santo de Deus, vem repreender, Senhor, toda a força das trevas, Pai. Vem repreender toda obra maligna. Espírito Santo de Deus, repreende todo mal que se levanta contra a nossa vida. Repreende toda estratégia de Satanás que se levanta contra a nossa vida. Repreende toda obra das trevas que se levanta contra a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença te clamando, Pai. Nós estamos na Tua presença, Senhor, dizendo, Senhor, queremos nos arrepender, Senhor, e experimentar a Tua bondade, Senhor, e não sermos rebeldes e experimentarmos a Tua severidade, Pai. Queremos ser, Senhor, daqueles que se arrependem, Senhor, e não daqueles que pecam. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, como filhos e como servos, Pai. Queremos clamar pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Nos ensina o que precisamos aprender mais de Ti, Pai. Nos deixa fortes para essa batalha que já enfrentamos, Pai. E nos dá vitória sobre essa batalha que já enfrentamos e nos deixa ainda mais fortes depois dela, para que batalhas futuras também sejam vencidas, Pai. Com mais facilidade ainda. Para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, Kandara Labarasuri Andara Lamanasuri Kandara Labasturi Andara Labasiri Andara Lamaniki Andara Labas Eri Andara Labasturi Andara Lamanasuri Andara Labas Kandara Labasturi Andara Lamaniki Kandara Lamanasiri Kandara Labarasturi Andara Lamanasiri Kandara Labas Kandara Labasturi Andara Lamanas. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua santa presença e queremos Te pedir que Tu venha estar repreendendo, Senhor, toda obra maligna, Senhor, todo sofisma, Pai, que entrou no coração dessas pessoas, Pai, para que o inimigo, Senhor, consiga as vencer, Pai. O inimigo colocou enganos, o inimigo enredou a mente dessa pessoa, Senhor. E ela está sendo conduzida para a derrota, ela está sendo conduzida para o pecado. O inimigo armou uma estratégia tão forte contra esta pessoa, Senhor, que essa pessoa acha que está lutando para vencer. E o diabo está fazendo ela cavar a própria cova. Senhor Deus, repreende esse sofisma, repreende essa ideia errada, repreende este mau pensamento que o diabo colocou nessa mente e neste coração que está levando a pessoa à derrota, achando que está lutando para a vitória. Repreende esta obra das trevas, repreende esse sofisma, repreende essa ideia errada, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, move os corações e as mentes para acreditar em Ti e para Te buscar.
Enche-nos de toda sorte, Senhor Jesus, de dons espirituais. Enche-nos, Pai, de toda sorte, Senhor, de dons espirituais. E enche-nos também, Senhor, de toda obra das trevas. Repreende toda obra das trevas, perdão, Senhor. Espírito Santo de Deus, toda perturbação que tenta tocar os corações, que tenta tocar as mentes, seja qual for a estratégia, lança por terra agora. Não importa o quão covarde Satanás foi na sua estratégia. Repreende ele agora. Não importa qual engano e sofisma. Repreende agora. Lança por terra agora. Seja qual for a estratégia que Satanás pensou, seja qual for a estratégia que Satanás articulou, seja qual for a estratégia que Satanás trouxe, repreende agora. Lança por terra agora, para a glória do teu nome. Enche-nos, Deus Pai amado, de toda sorte de dons espirituais. Ilumina, Senhor, e derrama luz nas nossas trevas. E repreende o inimigo vingador. Pousa aquele coração, para que ele vá por um caminho que será dolorido para si e para os seus, achando que está fazendo certo. Pai, quantas pessoas tomam uma atitude, achando que estão fazendo bem e estão fazendo mal. Espírito Santo de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração, para que nós consigamos ver, Pai, e entender quando fazemos mal e quando fazemos bem. Repreende esse sofisma, repreende o espírito de contenda, repreende a obra das trevas, para a glória do teu nome. Enche-nos de toda sorte de dons espirituais e repreende todas as trevas, para a glória do teu nome, Senhor. Ensina-nos, Deus, a buscar a tua bondade, Pai. Ensina-nos a viver arrependidos. Ensina-nos a viver em arrependimento. Não deixe que o diabo nos engane. Não deixe que ele nos ludibrie. Não deixe que ele ponha sofismas na nossa mente. Que ele ponha ideias erradas e enganos. Ilumina-nos pelo caminho da vitória e pelo caminho certo. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então guarde essa palavra no seu coração. Entenda que nós devemos considerar que a bondade de Deus é para os arrependidos e a severidade de Deus para os rebeldes. Então que nós venhamos a ser arrependidos e não rebeldes contra a palavra de Deus. Nem fingir arrependimento. Eu uso esse termo, fingir arrependimento, por quê? Porque tem pessoas que vão para o Evangelho de Deus, mas continuam vivendo uma vida de pecado. Então nosso arrependimento não pode ser fingido nem incompleto. Nosso arrependimento precisa ser sincero para que provemos a bondade de Deus e não a sua severidade. Sincero e completo, amém? Para que nós provemos a bondade de Deus e não a sua severidade. E que estejamos cada dia mais fortes, né? Para lutar contra as aflições que sucedem. Porque as aflições virão. Mas cabe a nós lutarmos contra elas e vencermos, experimentando a bondade de Deus, amém? E não o seu juízo. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa cultivar no seu coração a oração, tá? O dom da oração, que isso é um dom também. Que Deus te dê este dom, que você possa cultivar este dom no seu coração, a oração intercessória para Deus, amém? Para que você possa cada vez se aproximar mais dele. Que a oração é um dom que ajuda a viver em arrependimento, porque você vive para Deus. Amém? Que Deus possa trazer sobre nós e melhorar ainda e acrescentar este dom, para que nós venhamos a viver em oração, para que possamos provar a bondade de Deus e não a sua severidade. Amém? Que Deus abençoe.